pra mim tá muito claro, Vaga. O torcedor do Inter é que pode tirar o Inter dessa situação, é que pode puxar o Inter um pouco mais pra cima na tabela e fazer um final de ano tranquilo. O torcedor do Inter vai ter essa consciência de que esse é o momento dele. Esse é o momento da dor que a família tem que se unir. É isso mesmo. Porque senão, se depender só do campo, vai ser difícil. Eu concordo contigo, mas sem botar na mochila se não der certo, né? Sem botar na mochila do torcedor se não der certo, porque... O torcedor é o torcedor. Quando a gente chega nesse momento, nós estamos falando de investir... Ontem teve reunião no conselho, foram apresentados lá os números e tal. De janeiro a julho... E eu soube que tu sabe muito disso. Eu queria ouvir. De janeiro a julho, o departamento de futebol do Inter gastou 20 milhões de reais por mês. Para fazer essa campanha. E aí nós gastamos 20 milhões de reais por mês e nós estamos aqui chegando à conclusão, e eu estou concordando com o Léo, que o torcedor é que vai fazer a diferença nessa reta final. Quer dizer, acabou tudo, né? Acabou o projeto, acabou tudo, né? Acabou muito tudo. Grave. O cenário que você descreveu no domingo complicado. No bate-bola, quando você... Ainda brinquei com a figura do Luciano Veríssimo, tinha um personagem chamado Dudu Alarmista, lembra? Sim. Que tinha a tira do Dudu e o Alarmista. Ele passava voando num quadrinho, dava uma notícia que ele achava terrível e depois ia embora. Era as cobras e o Dudu Alarmista. As cobras e o Dudu Alarmista. E o Vaguinha, no domingo, fez um discurso olhando para a câmera que não era falso nem exagerado. A situação que o Inter vive é muito grave, seja pelas dívidas que o Léo volta e meia atrás aqui o tamanho, e agora o Vaguinha está trazendo, mas porque não há desempenho nem sinal de desempenho. Você pode perder um jogo, você olhar e dizer assim, tem coisas aqui que eu vejo que daqui a 3 dias podem virar resultado. No Inter do Juventude lá... Não enxerga nada. Não enxerga nada. Mas assim... Pior de tudo que ainda tem 1 ano e alguma coisa pela frente. Esse é a pior notícia. Quer dizer, está tudo errado e vai seguir tudo errado durante mais 1 ano. Se teve 5 para arrumar e não arrumou, não vai ser nunca que vai arrumar. Mas será que não aprenderam alguma coisa? Não aprenderam nada, está vendo cada vez pior. Ontem o Ceará, ainda para complicar, o Ceará ganhou do São Paulo. Merecendo, São Paulo. Merecendo, Guerra. Crise o São Paulo. Que coisinha o São Paulo. Dizer, a coisa tá tudo se desenhando para uma tragédia. Está tudo se desenhando para uma tragédia. O Internacional vai ter que fazer milagre nessa reta final. Esses 3 jogos agora, a partir de amanhã, Corinthians, Atlético Mineiro e Mirassol, são jogos para fazer no máximo 3 pontos. No máximo. O Inter normalmente não ganha do Corinthians, o Inter normalmente não ganha do Botafogo e o Inter normalmente não ganha do Mirassol. Mas 3 pontos eu acho bom, vou te dizer, eu não acho nenhum problema. 3 pontos em 3? Em 9? Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Não, ter tem, mas e daí? Contra esses adversários... Quantos pontos faz o Fortaleza, tu acha? Não tenho a menor ideia. Fortaleza está melhorando. O Fortaleza em 3 partidas ganhou 2 jogos e perdeu só pro Palmeiras. E só perdeu para quem podia perder. Exatamente. O que eu queria dizer, Vaguinho, bem rapidamente, é que assim, tá bem, eu concordo, assino embaixo, disse isso ontem no Sem Filtro, que o torcedor do Inter, ele vai ter que entender que o momento é ruim e mesmo com o time jogando pouco, ele vai ter que respirar, esquecer a direção, esquecer seus desafetos no time e ajudar. Mas o time precisa dar um sinal para o torcedor. Isso aconteceu com o Grêmio. O Grêmio ganhou o Grenal, aí depois teve um empate com o Botafogo, e aí o público no jogo seguinte já virou 40 mil. Quer dizer, o time em algum momento ele tem que dar um sinal pro torcedor, dizer, olha, a gente tá mal, mas nós vamos tentar aqui. Porque senão fica muito injusto pro torcedor ter que lotar estádio o tempo inteiro e não bater pênalti. E bater pênalti, exatamente. A relação do torcedor, ela existe sempre no extremo. Quando tu tá disputando alguma coisa, tu tem notadamente o engajamento óbvio do torcedor. Quando tu tá para cair, tu tem também o engajamento. Historicamente é assim. É verdade. Sempre vai ter. Ontem, por exemplo, o jogo do São Paulo que vocês estão citando foi o menor público do Morumbi 11 mil pessoas. Desde a pandemia. Isso em São Paulo é nada, né? Desde a pandemia. Então, vale o debate sobre a competição, tá? Vale sobre a competição também. Eu acho que o torcedor do Inter, nesse momento, Léo, e mesmo entendendo que o time do Inter, a gente tem falado aqui sobre a diminuição do Inter, o Inter tratou errado, diagnosticou mal esse processo. O torcedor do Inter ainda não lê o risco de rebaixamento. Eu acho que ainda não caiu a ficha. Ainda não lê. Eu quero te dar um outro sentimento, tá? Porque se tivesse caído, ele lotava o estádio. O meu sentimento é de que percebeu, talvez ainda não tenha percebido que a ajuda vai ser fundamental.
Mas com todos os colorados, os colorados que eu converso, Mas sempre tem... é uma preocupação gigante em evitar o rebaixamento. É óbvio que tem a preocupação e o time está jogando para estar entre os rebaixados. Mas é preciso dizer que, curiosamente, nessa competição, nós temos 4 equipes que se destacam muito negativamente. Quais Final são? de semana tem Juventude e Fortaleza, né? Mas que quais pode são ser as definido. equipes? Não, os 4 que estão na zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza recente não, mas não é é que o esse Inter time, tá né? mal, tá? O Inter tá mal e o Inter está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Nós sabemos que 6 pontos não é na zona de cima onde os caras ganham. 6 pontos na zona de baixo levam um tempão para chegar. Mas é que o rendimento do Inter no retorno, percentualmente, é o mesmo do Vitória e do Sport, Eu entendeu? concordo e acredito Melhor que o mesmo do Inter Vitória. esteja jogando, como o Vaguinha disse ontem, um dos piores Futebóis. futebóis do país, entendeu? Mas é plural de futebol, né? Claro, Bitata já nos ensinou. O Bitata? Claro. Bitata ele tem. É quando falta qualidez. Quando falta qualidez e satisfalência, é isso que acontece. E isso na tabela, por vezes, tem gravidez. Isso, tem gravidez. Onde é que eu, no que eu me apego? No que eu me apego como torcedor, tá? Eu acho que o trabalho do Ramon Dias, ele vai dar algum fruto, tá? Eu acho que talvez demore. Vou só pegar o exemplo do ano passado. O Roger demorou Vai ser em fevereiro. 4 partidas no Campeonato Brasileiro para ganhar. Não pode, tem que ganhar antes. Se o Inter disso, empatar né? com Botafogo e Corinthians para efeito de rebaixamento, é bom ou ruim na tua Terrível. opinião? É terrível porque depois ele provavelmente não ganha do Mirassol Não, e aí terrível. terá feito 13 em 9. Agora, Se tu pensar, Maurício, em relação à loucura, se tu pensar em relação aos os 4 que estão no rebaixamento, 2 empates não é ruim. Claro que não. Esse é que é o ponto. Eu concordo que é horroroso. Claro que não. Mas e se o Fortaleza faz 4 pontos nesse meio caminho? O Fortaleza ganhou. exatamente. O Fortaleza vai pra cá e contra o Inter descendo Maurício, a o lomba. Fortaleza ganhou do Vitória e do Sport. Mas o Inter não ganhou do Juventude, Léo. Entendeu? Mas só perdeu pra quem podia perder. Só para concluir, Só Pedrão. gostaria de dizer 2 coisinhas rápidas aqui. Primeiro é o que o César disse, é a tabela. Segundo é a atuação do time, ou seja, o Inter empatar com o Corinthians e com o Botafogo é bom resultado, normal, etc e tal. É do jogo. Não é. Agora, na tabela, 2 pontos talvez sejam, talvez não, provavelmente sejam Vamos lá, Não, é bom o empatar. Inter entrou Eu na só queria rodada do concluir, final Léo. de semana, Vaguinha, 5 pontos atrás da zona, tá? Ele Saiu com empata 6. com Juventude ou com 6. Para a sorte do Olha Inter. aí. Só que tu não pode brincar com a sorte. Eu concordo com o que vocês estão dizendo na questão da qualidade. Eu fiquei assustado com o rendimento do Inter no sábado. Apesar de ser o primeiro jogo, um treino só, apesar de ter muitos desfalques, mas o modelo de jogo e a pobreza técnica do time me assustaram. Tá, em cima mas disso. assim, o Inter, ele tem uma sorte de que os 4 lá de baixo, Vaga, eles não conseguem sair. Eu já falei, a briga não é com os 4, a briga é com um. Se um resolve sair, puxa o outro. Essa é a briga. Esse raciocínio pra mim é esse. Basta um reagir. Só concluir Basta assim, um que reagir. eu tava falando que onde é que eu me apego. Acho que o trabalho do Ramon Dias vai dar resultado. Acho que de alguma forma vai melhorar minimamente o time. E é preciso melhorar minimamente mesmo. Aí eu concordo com vocês. Mas tem que melhorar. E individualmente, cara, não tem como o Rocher jogar menos. Não tem como. Pega o Rocher. Aliás, Tu vai é bom jogar que ele menos jogue, que isso. inclusive. Agora Quando ele ele não vai voltar, jogar né? mesmo, Quando ele claro. voltar. Tu pega o Vitão. Será que o Vitão pode jogar menos? Não, a tendência é que num time mais organizado, o Vitão comece a jogar um pouquinho mais. Aí eu pego o parceiro dele, o Mercado, que estava muito tempo parado. Tá voltando, é um jogador que a gente tem confiança. Vai melhorar. O Bernabé não tem como ele ser pior. O Bernabé não pode piorar. Então ele vai melhorar. Aí eu vou lá no Alan Patrick. E hoje eu recebi uma informação importante. A gente trouxe no Segue o Filme uma informação importante sobre o Borré. Mas vai no Alan Patrick. Quem é que é o Borré? Melhora minimamente o físico dele. Poxa, vai jogar mais. E o Borré, da mesma forma. A informação do pessoal lá da TV, hoje pela manhã. O Borré foi visto em uma quadra de esportes no turno inverso do treinamento, fazendo um trabalho individual, físico. Puxa, isso é uma grande notícia. Entendeu? O cara não tá acomodado. Ele tá, sabe, ele tá incomodado com a situação dele. Perfeito. Pô, é legal isso, entendeu? Porque é um cara que tem 30 anos de idade e parece um veterano. Eu tenho certeza que ele tá fazendo essa avaliação. Puxa, é um contrato que... É um jogador que vai fazer daqui a pouco mais 2 contratos na vida dele de 3 anos. Já acabou. Tá, certo? Ou 1 de 5 e acabou. É. Então ele tem que cuidar dele. só pode melhorar. E isso vai ajudar. Eu acho que o Inter só tem a melhorar. E não precisa melhorar muito. Aí concordo com todos vocês.
minimamente o Inter melhorando um pouquinho, a gente sai e vai pensar em Deixa eu pegar 2026. dois Aí é pontos. outro ponto. O que vai ser feito em Só pra pegar o 2026 exemplo com do- esse modelo, com essa gestão, aí eu já não Pra sei. pegar o exemplo do Maurício. aí tu já foi longe demais. Primeiro vamos resolver 25. Concordo que tá contigo. um pepino deste É isso tamanho. aí. Para assim. pegar o exemplo do Maurício, você usou o Dudu alarmista. Pois eu acho que o Inter tem que ser Dudu alarmista mesmo. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo, tá, Pedro? Concordo. Aqui, como tá dizendo, pegar o gancho do Vaguinho. O Vaguinha citou Vitão, né? Vitão e Bernabé. Então, Bernabé, ela, Patrick. E se acontece o que está acontecendo a todo instante? Se o Inter perde esses dois jogadores por uma lesão, está acontecendo Não, com não, todo não mundo aí. diz isso. Não, mas e aí, como é que fica? Tá falando isso. É o terceiro Entende? dia seguido que tu fala isso, Diogo. Aham. Tu falou domingo, tu falou segundo, tá falando hoje. Porque Para eu de não, falar isso. porque eu tenho, a minha função é essa. Eu E tu nem bateu na madeirinha. Eu preciso dizer que a gestão do Inter atual, ela não se preocupou na janela de transferências com esse tipo de questão. Tem toda a razão. Tu tem que pensar nisso. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Tem O que Vitão pensar. nem é um cara que se lesiona. Normalmente ele não se lesiona, o Bernabé menos ainda. Mas é algo que pode acontecer. O Grêmio teve lesões aí que eu nunca vi na vida. Lesões esdrúxulas. Deixa eu dar, Tem que prever eu isso, tenho né? duas concordâncias com o Vaguinha e uma preocupação que ele deve compartilhar, imagino. Eu não concordo com nada. que Não, vai mas eu vir vou lhe disso. dar as duas e você vai concordar Eu não também. concordo Primeiro, nem com as coisas que eu concordo que ele disse. tá, mas veja só como o Vaguinha concordo tem razão em contigo, duas Vaguinha. coisas. Tô contigo, Bruxo. Primeiro, deputado Léo Oliveira. Primeiro, eu também acredito que com o Ramon Dias o Inter não cai. Segundo, eu acredito que para isso basta uma mínima melhora sobre o que estão jogando. E aí vem a preocupação. Eu não tenho nenhum sinal desta melhora. Nenhum Tá, mas vamos sinal. lá, Maurício. Nenhum Depois sinal. do que a gente viu no sábado, com todas as ressalvas que a gente, por justiça, tem de fazer. Os caras chegaram na quarta de noite, treinaram na quinta e viajaram na sexta. Não passa por eles. Havia desfalques Primeiro treino foi importantes. quarta de tarde, para ser exato. Não adianta. Não, culpar o eles treinador. chegaram à noite. Eles Não, che- quarta de tarde eles treinaram. Quarta de tarde eles treinaram, porque eles já estavam aqui terça-noite. Lembra que a gente falou sobre o Não, voo não, fretado? Não, foi o quarta Inter que chegaram. foi quarta, eles chegaram quarta de Treinaram noite, quinta jantaram e com a sexta, direção Maurício. É mesmo? e treinou Quinta e quinta. Mas enfim, Tinha um plantão ali na Olavo para levar eles, não chegaram. Ah, tu fez plantão ali? Eu não, tinha. Ah, tinha, achei que tu tivesse tava no dormindo, plantão ali cara. pra receber Eu o tava Di dormindo. Ramon. Dom Ramon. Dom Ramon. A ressalva de terem um treino só, a ressalva dos desfalques. Mesmo com as ressalvas, vai ser difícil o Inter piorar o futebol dele. É isso aí. O sábado foi assustador. Doloroso. Foi assustador. O segundo tempo Mas o do sábado Inter... foi contra um dos piores adversários de qualidade Esse técnica é o do grande futebol problema, brasileiro. Esse é o X da questão. O Internacional vai enfrentar agora adversários superiores ao Sim. Juventude. Então o Internacional não tem que melhorar um pouquinho, coisa nenhuma. O Internacional tem que melhorar bastante. Concordo. Bastante. O pouquinho não vai ser suficiente. E vai ter que olhar os jogos dos 4 de baixo, 3 de baixo, um já caiu. O Sport já caiu. Dos 3 de baixo, vai ter que jogar como se fosse, vai ter que olhar como se fosse Copa do Mundo. Parece mentira. Secar a Juventude, secar a Fortaleza e secar a Vitória. Parece mentira. Não, é que o Guerrinha tem cuidado, razão, eu o concordo cuidado com o Guerrinha. do Vaguinha, quando o Léo argumentou sobre. Não, mas tem 4. O César disse também parecido, tem 4 jogando muito menos. E aí o Vaguinha disse, e eu concordo de novo, terceira concordância, peço música no Fantástico, Vaguinha. Mais um pouco eu vou ficar Vaguinha, efetivo aqui nessa não, cadeira. o Inter não tem que se preocupar com 4, ele tem que se preocupar com 1. Exato. Se Isso é uma boa um imagem. reagir, é a vaga do grande, que o Santos já ocupou, que o Inter já ocupou, que o Grêmio já ocupou, que o São Paulo namora, que o Corinthians namora. E que amanhã faz o Inter jogar contra uma equipe que também está namorando. Nessa mesma vida. É. Se o São Inter Paulo tá vencer, jogando passa o pouco. Corinthians. se o Inter vencer, o Inter passa o Corinthians com jogamento. Por isso que o Guerrinha tem razão. O Guerrinha fala que o Inter tem que melhorar bastante. Eu acho que tem que melhorar bastante, sim, porque o Inter não está conseguindo. Por isso que o jogo com o Juventude era um jogo fundamental e eu considerei ruim o empate, mesmo o Inter desfalcado. Você disse antes, enfim. inclusive. Disse antes. Seria ruim o empate. Porque tu tem de ganhar. Assim, a tabela, ela não olha o cenário, problemas, desfalques, se trocou de técnico ou não, se não tem tempo de trabalho. Ela é a crueza dos números, é matemática. Se o Inter não conseguir ganhar de quem tá pior, o Grêmio começou a fazer isso. E olha como o Grêmio melhorou. O Grêmio ganhou do Inter, olha o que ganhou disse. do Tem um Vitória. alerta. Olha o que disse o Guerrinha. Depois os outros Os vai perder. adversários do Inter que estão chegando, os próximos 3, são muito melhores que o Internacional. Ah, mas o Corinthians não tem os 3 atacantes. Sim, farão muita falta. Mas tem ainda jogadores melhores que o Internacional. E o jogo amanhã vai ser um jogo muito Aí difícil. não adianta Tem melhorar um pouquinho. Não. Tem que melhorar muito. Depois é o que diz Botafogo. Guerrinha. Tem Que perdeu no final de semana e que tem um time bem razoável.
provável. Mas tem um alento. E depois sabe quem é que tem? Mirassol depois da data Mirassol. FIFA. Tem um alento aí pro Inter que é se a gente for olhar o começo do Brasileirão, a largada do Inter é muito dura. Até a 7ª, 8ª rodada. Depois começa a pegar times de menor potencial. Porém, não adianta tu chegar para enfrentar os times de menor potencial com a água batendo no pescoço. Tu precisa chegar contra esses times com um mínimo de leveza. Porque se tu chegar com uma tonelada nas costas, cara, e a pressão do rebaixamento pegando, e aí o Vitória vira o Liverpool. Isso aí. Areia movediça, o Ceará vira o Manchester City. É assustador pensar que o Guerrinha entende que 3 pontos contra Corinthians, Botafogo, 2 jogos em casa e Mirassol. Mas é o mundo real do Inter. É bom pro Inter. É bom o quê? 3 pontos? É a tese do Guerrinha. Eu acho que é ruim. Não, se fizer 3 pontos... Que é bom que o Inter não, que o Inter faz no máximo 3, né, Guerrinha? Pela qualidade do time... Estava bom era o Pedro, eu acho ruim fazer 3 pontos. Eu fechava... Eu vou dizer... Tem mais um detalhe. O Internacional tem que começar a ganhar jogos, porque daqui a pouco vai decidir no número de vitórias. Na fase recente que o Inter vive, Guerra, eu otimista diria que o Inter faz 5 dos 9 pontos. Otimista. Contra Corinthians, Botafogo e Mirassol. 5 de 9, que já é melhor do que 3 de 9. 3 de 9 não é bom, Pedro. 5 de 9 Não, 3 de 9 não é bom, Pedro. Mas, Maurício, tu tá partindo do princípio que o Inter ganha, o Inter não vai perder nenhum jogo. Mas será que o Inter tem bola para ganhar 5 pontos em 9 desses adversários? Hoje não, né, Pedro? Claro que não. O Inter deu muita sorte. O Inter deu muita sorte no Corinthians que vem amanhã, que é mais parelho. E por que eu acho que o Corinthians, mesmo que fique atrás do Inter, que tem um jogo a menos, um jogo a mais, o Corinthians tem jogador. O Inter não tem. Tem. Vai jogar o Yuri Alberto de novo, vai jogar o Depay, vai jogar o Garro, vai jogar sei eu, quem é que vai entrar. O Depay parece que não vem, né? Não. Contra o Inter não vem ninguém. Contra o Inter não vem ninguém. O Inter não vem nenhum. O combo do Yuri Alberto domingo, se eu sou César Cidade Dias nos tempos de diretor de futebol do Grêmio, eu não chamo para dar uma chamada. Eu chamo para comunicar uma multa. O Yuri Alberto perde o pênalti do jeito que perde, depois quando ele faz o gol, sabendo que tem 2 amarelos, ele vai na torcida e toma o 3º amarelo e não joga na quarta-feira. Mas o que é isso, tio? O cara é profissional. Ele foi fazer média com a torcida, ele subiu aquela escadinha para receber abraço da galera. Isso, Maurício, é certo. O Flamengo 2-1, Yuri fora contra o Inter e pênalti perdido de cavada. Certo é tu pegar pelos cabelos e botar no meio da briga do Popó e do Vanderlei Silva. Agora te vira. Esse é o certo.